Eu acho que a infraestrutura preocupa quem está dentro da escola. As autoridades falam, vão para a televisão, dizem que vão fazer e acontecer e nada acontece. Nós temos a conservação da própria unidade escolar, que é a manutenção. Você tem que ter uma manutenção da escola, porque ela trabalha desde as 7 horas da manhã, muitas vezes até as 20 horas ou mais, porque o Estado também ocupa escolas no município. Então, um prédio que foi construído para determinado número de horas, ele passa 24 horas funcionando. Então, ele tem que ter uma manutenção constante, né? E aí, o que acontece? Faltando tudo isso, o professor se vê desanimado. E é importante também que seja esclarecido para os pais que a escola é pública, porque todo mundo entra nessa escola. Mas ela não é pública, não. Ela é pública no sentido de entrar, mas os nossos tributos, os nossos impostos são canalizados para lá, às vezes desviados, mas a obrigação é canalizar. E se havia uma falta de bons exemplos, nós temos agora o ministro, hoje presidente do STF, que veio da pobreza, veio de pais que não tinham nenhuma formação intelectual, e ele chegou lá onde chegou sem cotas. Esse é o exemplo que a gente tem que enaltecer. É dar bons exemplos para ter seguidores, porque liderança sem seguidores não é liderança. Você ser professor era uma coisa extraordinária, era um respeito grande, muito prestígio das autoridades e das famílias, né? E as pessoas queriam ser professoras pelas suas próprias vocações. E nós temos no município uma média grande de bons professores, né? E outros que servem o trabalho, essa profissão serve de ponte até para que ele venha se formar em outra coisa. Ali tem vaga para ele nos concursos entrar, e não é mais aquela coisa do talento mesmo, era uma coisa muito séria. Você se preocupar, você passar da hora de trabalho, mas o valor do professor monetariamente também era outro. O professor até não é culpado, não. Ele é uma vítima da formação dele. Na verdade, hoje o que a gente percebe é a comercialização da educação. É uma educação de testes, de treinos, o que não é. O certo é a preocupação do aluno aprender e se tornar um cidadão. O professor é o agente modificador dessa sociedade. Então, ele tem que ter essa preocupação. Ele não é só professor, ele é educador. Ele é isso, diz, eu sou um educador, todos somos um educador, né? No momento que a gente faz alguma coisa e o outro aprende. Então, aprender é uma coisa, treinar é outra. Eu fico muito triste de saber que o governo tem que dar dinheiro para o pai assistir uma reunião na escola, né? Isso aí eu acho que é obrigação. O pai e a mãe são os responsáveis e tem que entender isso, não é a escola que é culpada de tudo. Quer dizer, a escola está aceitando uma coisa que não é verdade, né? Nós temos que participar e pedir e incentivar os pais a comparecerem à escola, falar, ouvir o aluno, ouvir o professor, ouvir outras pessoas para fazer um bom trabalho no seu planejamento. Um professor aposentado hoje vive num quarto, ele não tem condições, se não ocupou outros cargos, ele não pode viver com isso. Então o professor aposentado ele está muito desprestigiado, não estão ligando para nada disso. No momento que ele mais precisa, porque é o envelhecimento, ele deu toda uma vida e não, o diploma dele de ser prestigiado não apareceu. Eu penso que a grade curricular ela é respeitada no papel. Agora, no seu desenvolvimento, na prática, como ela se dá, depende de cada um professor. Se o professor e a escola, no seu projeto político e pedagógico, tiver integração, a escola fica prazerosa. Mas se for aquela escola que faz um projeto político pedagógico e ele fica só no papel,
para o aluno deve ser o maior sacrifício da vida. O horário integral, ele é bom. Ele é bom quando é verdadeiro. E o ideal não é, por exemplo, fazer da escola um estacionamento, como os pais pensam que seja, e as próprias autoridades percebem isso e não tomam nenhuma providência. Então, o horário integral é bom, não para orar para o pai, respeitar o horário do pai que bota na escola e vem buscar na hora que sai do trabalho, porque o aluno também não aguenta. Se você vai olhar isso no horário integral em outros países como a Itália, o aluno não fica até 5 horas da tarde, porque ele fica lá jogado pela escola, porque não tem tempo, e entra a infraestrutura aí. Porque a infraestrutura tem que ter pessoal para dar atendimento a todas essas coisas que estão no papel, lá escritas, e que se pretende nas metas e nos objetivos se alcançar. Tem que ter isso também, tem que ter essa preocupação. Eu fico muito à vontade para fazer essa comparação, porque eu venho de Distrito Federal, Estado da Guanabara, que vem com uma estrutura de administração muito boa. Não foi uma única pessoa que fez isso. Cada governo que foi chegando foi vendo, isso está bom, fica. Isso não está bom, vamos modificar. Já na atual prefeitura, isso na secretaria, eu falo da Secretaria de Educação, que é o que eu conheço, não foi muito levado em conta. A secretária aqui de São Paulo veio achando que ninguém sabia nada no Rio de Janeiro. Então hoje nós temos, eu comparo, porque a nossa preocupação era com a cidadania. Hoje a preocupação é com resultados para mostrar dentro das pesquisas que os alunos têm nota tal, que melhorou o índice. Não é verdade, porque eles fazem decoreba de textos, são treinados, e tudo que eles fazem dentro da sala de aula é para a finalidade é responder naquela prova que vem com as mesmas questões. Então isso você não vai sentir agora. Educação você sente a médio e a longo prazo. Nós estamos vivendo 40 anos de atraso. Educação não é trabalho de um. Juntos nós somos mais fortes. Esse era o lema do trabalho que a gente fazia, dos projetos, não é encher a escola de projetos e dizer que está acontecendo e receber prêmios, não. A gente fazia, não era porque ia ganhar um 14º salário. A nossa preocupação maior é como essa criança ia sair. Ela não podia sair da escola como ela entrou.